bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Não, tô sozinha, tô acompanhada aqui de Aline Neves. Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório pelo radinho e também, claro, acompanhando a gente pelo YouTube da Itatiaia. E bora falar de um tema que dá ibope. Vamos lá. Nos últimos dias, as redes sociais foram palco de escândalos envolvendo traições, que vieram à tona e despertaram reflexões profundas sobre confiança, lealdade e os limites da tolerância. Um dos casos mais comentados aconteceu durante o show da banda Coldplay, onde o CEO de uma empresa norte-americana foi pego, abraçando a diretora de RH da empresa. No momento em que aquela câmera do beijo, vocês já viram em filmes, nos jogos, fica rodando uma câmera e de repente ela foca no casal para que o casal dê um beijo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter acompanhado aí, porque viralizou no Instagram, TikTok, e foi um bafão. O outro caso é de uma brasileira que mora no sul do país. Ela foi fazer um chá revelação bem diferente. No chá revelação, ela revelou, com prints, com tudo, as traições do marido. E não sei se é marido, mas é do companheiro. E ela tá grávida desse homem. E a família toda sabia. Então ela achou que ela estava surpreendeu zero pessoa. Porque todo mundo sabia, só ela que não sabia. E aí vem essa questão. A família falou, não, a gente estava esperando que ele te contasse, né? Então é um assunto que virou do foro, né? Que era de dentro de casa, ficou público, porque hoje rede social, tudo vai para rede social, e é uma discussão que a gente precisa ter, assim, porque existe sempre aquela pergunta, se perdoa uma traição? Por que a pessoa trai? São os questionamentos que a gente levanta sobre isso. E quem está aqui para ajudar a gente a entender se tem resposta, não tem resposta, se a vida é assim mesmo, né? Tolera ou não tolera, é a psicóloga clínica, né, que trabalha com psicoterapia individual e terapia de casal, o que é muito apropriado, né? A psicóloga Raquel Reis. Bom dia, Raquel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. A todos que estejam aí nos escutando e nos vendo. Raquel, já vou te colocar numa... assim, você já veio para cá numa situação bem complicada, né? A traição, ela vamos colocar aspas aqui, é normal? Porque é uma coisa muito complicada, mexe com confiança, com lealdade, como eu já disse aqui. Se você está se relacionando com uma pessoa, tem o pressuposto da confiança. Hoje em dia já tem outros tipos de relacionamento, né? Relacionamento aberto, poliamor, então essas discussões. Mas o que a gente está falando aqui são de casais monogâmicos, teoricamente monogâmicos. E alguém vai lá e trai. Então, normal... Não sei se é a palavra mais certa que a gente pode usar aí no meio do nosso cotidiano, mas culturalmente a gente vê isso acontecendo há muitos anos, né? Colocando aí a questão muito do machismo em si, quando a gente fala da traição masculina, né? Porque existe também a traição feminina. A gente temos que amparar os dois pontos. A traição, ela trata aí de muita insegurança de uma outra pessoa, pode tratar também da personalidade das pessoas, né? Então, assim, existe um campo muito variado para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa traição. Então, vai depender de vários fatores. A gente não pode colocar isso apenas em um ponto só, né? Aline, eu gosto muito de uma frase que é assim, a traição, ela não é sobre quem é traído, é sobre quem traiu. Porque, muitas vezes, a pessoa que é traída, seja homem ou mulher, ele começa a questionar, gente, mas o que eu deixei de fazer? Mas o que eu fiz de errado? Eu não era o suficiente. Mas não é sobre você que é traído. Eu concordo com essa frase, Fernanda. Eu acho que tem muito mais a ver essa pessoa mesmo, ela que busca ali ter outra relação. Se você tem um combinado, né? Vamos partir daí. Você tem um combinado ali com seu companheiro, com a sua companheira, de ser só vocês dois ali na relação. E isso, né, vai se desgastando, talvez, com o tempo. E a pessoa procura uma outra, né? Não adianta você se culpar, né? Tem que chegar
nesse entendimento aí. Bom, o que aconteceu? É aí que eu acho que, né, que muitas vezes entra, né, Raquel, essa terapia de casal para colocar na balança ali o que está acontecendo nessa relação. Por que houve a traição? Por que a terapia de casal é importante, Raquel? Olha, Aline, tem um ponto que a gente fala assim, que muitas vezes nós psicólogos acabamos sendo o bombeiro, apagando fogo, né? Então, assim, na hora que está no ápice da situação, que está ruim, está péssima, procura-se um psicólogo, né? E a ideia é que a terapia de casal possa vir um pouquinho antes, porque sinais são dados dentro de uma relação, seja ela de namoro, seja ela de casamento, de amaziados, né? Pessoas que vivem juntos aí. Então, assim, são vários pontos que a gente possa desenvolver nessa terapia de casal para ajudar a conciliar esse momento. Quando a gente trata da traição, e aí a gente vê isso em vários fatores que vocês trouxeram aqui no início, né? A gente trata de uma questão de conversa, de conciliação. Aquilo que você falou, Aline, sobre a questão do mais a ver com o ser do que com o outro, né? Daquele que traz, é muito isso também, apesar de muitas justificativas que se falam, né? Ah, mas a relação sexual não tá legal, é porque tá na rotina o nosso casamento. Não, isso são meras justificativas. A terapia de casal vai trazer esses pontos, de tentar entender por que aquele indivíduo está ocasionando isso, quais são as suas inseguranças, as suas possibilidades, o que está acontecendo aí diante desse casamento, qual foi o acordo gerado, e a gente falou do monogâmico, mas tem o poliamor que também tem a sua fidelidade, sim, né? Sim. Não só na relação monogâmica, independente das relações, cada um tem o seu acordo ali entre cada parceiro, né? Então a gente precisa de entender que dentro dessa terapia de casal é possível a gente abrangir todo um contexto. E quando eu faço alguns atendimentos, eu falo até que a gente precisa de tomar muito cuidado, porque às vezes não é uma terapia de casal, é uma terapia individual. É um ponto daquele ser que precisa cuidar de forma mais profunda, conciliado com a terapia de casal. Entende? Então, sim, levar isso para o psicólogo, levar isso para o terapeuta, é um ponto mais viável, que você vai ter ali uma pessoa que é neutra, não vai estar em julgamento sobre aquilo, mas uma tentativa de compreensão por que isso tudo está acontecendo, né? Eu estava lembrando aqui agora dos filmes, né? Que a gente vê de terapia de casal. Eu também já fiz terapia de casal. E quando os casais chegam lá pro terapeuta, eles estão querendo puxar o terapeuta pro lado deles, né? Não é assim? Você não acha que tá certa? Não é isso? Muito Aí o outro fala assim, eu não vou voltar mais essa terapeuta não, porque ela tá do seu lado. Isso aqui, não sei o quê. Assim, eu acho que é uma situação muito complicada de ser mediadora de uma disputa ali entre os casais para saber quem tem a razão. Sim. Igual você falou, às vezes não é ter razão, é entender como é que se chegou até ali, sim, né? Sim. Que eu acho que quando uma relação tá ruim, a culpa é dos dois. Não sei se essa palavra culpa, né? Mas eles chegaram até aquilo ali por atitudes que os dois tomaram ou deixaram de tomar. Né? E agora, Raquel e Fernanda, ainda tem um ponto, né, que são as redes sociais, né, porque antigamente, quando a mulher ou o homem eram traídos, né, ficava ali escondido, nossa, ninguém pode saber que eu fui traída, ai meu Deus, que vergonha. E agora, Raquel, as pessoas estão expondo essas traições, né, chega até ser... É uma situação vexatória, né, para quem traiu, porque as pessoas muitas vezes acabam ficando do lado ali do traído, né, da mulher traída, do homem traído. E essa exposição também, eu fico pensando, Fernanda, será que ela é saudável? Será que vale a pena expor tanto ali o companheiro? Porque você acaba se expondo também. Aí eu vou deixa eu só complementar a pergunta para você, porque tem uma outra questão que eu já vi na internet, um tipo de corno, né? Aí, esse que a Aline tá falando, eu me enquadro nele, que é o corno fofoqueiro. Eu vou contar pra todo mundo. Qualquer pessoa que senta e pergunta, não, fez isso. Eu sou o corno fofoqueiro. E eu acho que é uma forma de cada um lidar com aquela dor. Tem aquele que vai ficar caladinho, tem aquele que vai expressar, tem aquele que vai negar. Uhum. Então, eu acho que isso depende de cada um, né? Sim, depende, mas aí a gente tem que entender que, por exemplo, nessas amplitudes que está ainda a divulgação sobre a traição,
A gente precisa de compreender que você não está expondo só aquela pessoa. Você expõe a família daquela pessoa, você expõe você e você expõe todo um outro contexto ali social, né? Então, é um ponto realmente de pensar até que ponto vale a pena expor isso tudo, né? Porque a traição, na verdade, é uma dor que não é só do cônjuge, é uma dor familiar. Porque por exemplo, no primeiro caso lá em Boston, né? Tinha toda uma família, tem filhos, tem esposo, tem a esposa. Então, isso tudo foi para a rede, né? As fotos dele foram para a rede. Então, imagina essa criança na escola sendo chacota, né? Que a gente sabe que acontece dentro daquele contexto. Eu vi sua mãe e seu pai, né? Dando aqueles milhões de coisas. E também para a própria pessoa que foi traída, né? Então, assim, é muito delicado isso. É um fator que a gente precisa de repensar. É claro, a pessoa quando expõe aquilo, ou quando coloca expor, seja a pessoa que é traída, é uma forma de vingança, né? Eu vou agir para vingar. Olha ali o que fulano está fazendo, né? É uma vingança que dói e alivia. Ou supostamente alivia, porque isso não alivia de uma certa forma. Quando as emoções abaixarem, quando a temperatura daquilo abaixar, você vai entender a dimensão da coisa, aí sim você vai compreender o que eu fiz. Foi realmente por vingança? Foi realmente para denegrir a imagem do outro? Porque isso também é denegrir a imagem do outro, né? Apesar do seu sofrimento. Então, isso tudo precisa ser cuidado. Isso tudo precisa de entender do impulso, porque existe o impulso do traidor, mas existe o impulso daquele que é traído, né? Então, em ambas as partes, a gente vai ter que definir, vai ter que desenvolver um pouco melhor e compreender essas emoções que vêm trazendo a possibilidade desse tipo de comportamento. É o negócio do chumbo trocado não dói, né, Raquel? Às vezes a pessoa foi traída e ela fala, eu vou me vingar, eu vou te trair. Vai lá e trai e o negócio até sai do controle, porque ultimamente, né, Raquel, a gente vê aí tanto caso de violência, né? Tem gente que aceita bem uma traição e termina, tem gente que aceita, né, e não quer mais conversa, tem gente que parte para violência. Então, assim, esse negócio também de chumbo trocado não dói, você me traiu, então eu vou te trair, pode se tornar perigoso também, né, às vezes, claro. Às vezes não, eu acredito que quase sempre, porque chumbo trocado dói, né? A gente tem que desmistificar algumas coisas. Por que chumbo trocado dói? Se não é da sua personalidade, se não é da sua índole, não faz parte dos seus traços de caráter, a fazer isso, você está se expondo a fazer isso para tentar ferir o outro, mas você está ferindo você. Entende? Então acaba sendo o chumbo trocado, acaba doendo novamente em você. É uma traição dupla. Você com você mesmo e aquele que te trai, né? Então, assim, é um fato que precisa ser pensado novamente, precisa ser analisado. Vou trazer sempre essa palavra do pensar, que a gente precisa de refletir, né? Sair daquela mística ou daquela zona de conforto que a gente tanto escuta falar, né? O popular, mas é para a gente refletir mesmo. O chumbo trocado, ele vai doer. Você não vai ter a atitude que você talvez gostaria de ter tido, porque você vai afetar você. Você está afetando a sua índole, você está afetando o seu caráter. Você está afetando em outras situações. Ô Raquel, e nesses anos aí de atendimento, né, como terapeuta de casal, existe vida após uma traição, Raquel? Existem relacionamentos que conseguem dar a volta por cima? Eu não sei se eu perdoaria uma traição. Assim, na verdade, eu até perdoei, mas acabou que não rolou, depois acaba, a cabeça da gente vai para outros lados, acaba a confiança, e você não se sente bem ali dentro do relacionamento, porque você acha, às vezes a pessoa tá num médico ali, você acha que, ai meu Deus do céu, ela tá me traindo, não quer atender o telefone. Existe casamento, relacionamento, Raquel, que resista a uma traição? Então, delicado, né? Depende. Depende, exatamente. É tudo uma questão de depende, tudo da disponibilidade e da disposição daquele casal. A traição, eu falo assim, a gente tem uma coisa que é muito séria, que começa nas relações, que é a confiança. E eu trago isso como se fosse um cristal, sabe? É algo tão delicado e tão precioso de ser construído, mas que ele, uma vez quebrado, ele é tão difícil de colocar em ordem de novo. Então, assim, existe possibilidade de ter uma relação, né, mais saudável após, com muita terapia.
Aí precisa de ter muita elaboração, até para que diminua essa questão da confiança, porque igual você mesmo falou, Aline, vai ter sempre aquela possibilidade, será que ele está em algum lugar? E o celular? Será que eu vou precisar de ficar verificando? Olha o quanto isso fica perturbado na cabeça da pessoa, né? Ficar toda hora desconfiando, não ter a liberdade de ser quem é, tá sempre ali prestando atenção no outro. Mas existe sim a possibilidade do perdão, né? A gente traz essa palavra, apesar dela ser conotada muito no lado religioso, né? Mas o lado terapêutico também se traz muito isso. O perdão, o tentar compreender e avaliar. E aí cabe também uma fidelização também daquele outro companheiro. Por isso que a terapia de casal é importante, porque a gente tem que entender se isso é característica da personalidade. Que aí, por exemplo, uma pessoa, eu vou trazer de forma muito genérica, tá? Uma pessoa que é muito manipuladora, provavelmente ela vai tentar atrair novamente. Né? Por isso que eu sigo aqui sendo a corna fofoqueira, porque eu acho que é uma prestação de serviço. Porque a pessoa, na minha opinião, tá, gente? Não tô sendo profissional aqui da psicologia, não. Mas a pessoa que ela trai uma vez, ela vai trair de novo. E aí, por quê? Porque é isso, é um cristal, é a confiança, quebrou, acabou. E se a pessoa anterior tivesse publicizado o que ela passou, talvez a próxima que assistiu essa publicidade ia falar, vou não, porque eu já sei o que vai acontecer. É lógico que tem, principalmente sendo mulher, a gente tem não, comigo vai ser diferente. Eu vou resgatar essa pessoa. Eu vou salvar essa pessoa. Vai nada, tá? Vai arrumar confusão do seu lado. Então, ninguém salva ninguém, não. A gente salva a gente mesmo, não é isso? É isso mesmo. Ninguém salva ninguém. E é quando você entende aquilo que você é e aquilo que você não tem potencial de salvar ninguém, eu falo, nem o psicólogo tem esse potencial de salvar, médico lá nas suas organizações, né? Mas ninguém salva ninguém a partir do momento que o outro deseja mudar. A ajuda só pode ser disso a partir do momento que você desejar ajuda. Por exemplo, eu não posso te ajudar, Fernanda, eu não posso te ajudar, Aline, a não ser que vocês desejam, entende? Então, é também assim no modo do desenvolvimento diante do casal. Realmente um cristal? Existe possibilidade de mudança? Existe, mas existe primeiro a criação da confiança novamente. Ô Raquel, e quem está ouvindo e assistindo a gente e está se perguntando assim, eu mesma tenho essa dúvida, terapia de casal, né? Ela não é só recomendada num caso de traição, né? Às vezes está aquele relacionamento morno, né? Uma das pessoas não está tão feliz assim. Eles podem, um pode convencer o outro, vamos na terapia. O que acontece ali naquele momento que o casal está ali de frente com a terapeuta? Pode e deve até, né? As necessidades ali, quando dentro de um casamento, quando começa a ter pontos ali que o casal próprio não consegue desenvolver, e aí traz um processo de pensar naquilo que eu não consigo desenvolver e aquilo que o outro também não consegue desenvolver para que possa estabelecer ali mais desenvolvimento dentro da relação. Na terapia de casal, a gente traz sempre, eu gosto muito de conversar com cada um separado no primeiro momento. E depois eu faço a dupla, né? O casal mesmo, para ser desenvolvido, para a gente estabelecer. Então, assim, tem variações de possibilidades. Tem a questão de ter filhos, não ter filhos, tem a questão do processo de confiança, da posse também, né? Tem muitos casais que enxergam um ao outro não como um casal, como um companheiro, mas sim como posse um do outro, né? Então, isso tudo traz na dinâmica de dentro de casa, na relação que vem se desgastando ao longo do tempo, ou no início, até mesmo início de relações aí, que está dando conflito por causa da cultura que foi desenvolvida ali, né? De cada um traz no seu contexto familiar, e isso começa a dar choque, porque está dentro de casa, fica, não, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro, vamos entender o que é isso, o que é entender da personalidade. O outro também talvez comece a demonstrar qual que é a diferença. No namoro não era assim, no namoro ela não era assim, agora mudou. Então isso tudo a gente traz para a terapia de casal, para ajudar a desenvolver, para ajudar a estabelecer vínculos, para entender se aquela escolha também foi correta. Porque muitas vezes a escolha foi através de impulso. Eu estou escolhendo isso aqui porque eu quero sair de casa.
E aí, será que está Então, disposto a aguentar? Tá naquele apaixonamento, né? Porque lá, Sim. bem antigamente, os pais escolhiam quem ia casar com as filhas e tal. Hoje em dia, a gente acha que é a gente que escolhe. A gente acha. Mas ali você tá ali, ó, com seus hormônios, com seus neurônios, é todo mundo apaixonado, vê nada. Aí depois é que a realidade se manifesta. E não tô falando que sempre ela é ruim, não. Ela é diferente, com certeza. Uhum. Então, a gente precisa entender isso. E eu falo que as pessoas precisam conversar mais nesse início. Principalmente se você quer uma relação mais duradoura, um casamento, família, filhos. Porque pelo menos na minha época, ninguém conversava para sentar com a pessoa sobre vida financeira, sobre criação de filhos, sobre religião. Porque às vezes você tá totalmente... os opostos se completam. Depois, quando você tem que criar um filho ali, cada um com a mentalidade, o que vai ser daquela criança? Sim. Né? Então, eu acho que tudo passa pela conversa. Não pode ter preguiça de perguntar, de questionar, né? Eu ainda brinco e falo assim, gente, se um dia eu me relacionar de novo, eu tenho as minhas amigas psicólogas, tenho as minhas amigas, vai passar por essa sabatina, igual tem quando o ministro vai assumir, tem a sabatina. Sim. Vai ter a sabatina. Ótimo, ótimo. E Fernanda, quando trazer, eu fico até brincando dentro do consultório, sabe? Que eu falo assim, olha, se fosse possível cada pessoa que tivesse indo casar, passar por algumas sessões de terapia de casal... Isso é maravilhoso. Seria ótimo. Maravilhoso. Porque aí as pessoas conseguiriam compreender de fato um ao outro, conseguiria ver pontos futuros também. Olha, a minha linha de segmento profissional, de pensamento, de pessoal, está seguindo na mesma linha que a sua? Não, está muito distinta. Ok, apesar de ser distinta, a gente vai conseguir conciliar? Então, isso tudo vai trazendo as possibilidades aí da gente desenvolver e melhoria, né? Mas você falou uma coisa muito certa, Fernanda. Diálogo é primordial. E sem mentira. Diálogo sincero, sem mentira, vai trazer muitas possibilidades para o casal para crescer. Porque o objetivo de um casal também é crescer, não só amorosamente, financeiramente, desenvolver no seu processo dos filhos. Quem desejar tem filhos, quem não desejar está tudo bem também. E também avisar, não pretendo ter filho. Isso, sim. Porque senão vai causar sofrimento para o outro, né? E com o valor, é claro que a gente não é possível viver sem sofrimento também. A gente tem alguns e outros, a gente precisa enfrentar. Mas viver eternamente sofrimento, calma aí, aí tem um problema. Gente, esperamos ter colaborado, tá? Para o seu casamento, para você que está solteira, pensando em voltar a encontrar alguém. Então, assim, ficaram essas observações e essas dicas muito importantes. Está acabando o observatório, esse programa informativo, útil, perfeito para vocês que estão ouvindo a gente aí nesse domingão. Eu queria agradecer aqui a psicóloga clínica, né? Raquel Reis, muito obrigada, viu? Foi muito importante a sua colaboração aqui hoje. Olha, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês e espero voltar outras vezes também. E quem quiser te acompanhar, tem rede social, contato? Tenho, é o Psico Raquel M. Reis, né, lá no Instagram. E temos também o Espaço Terapêutico Origem, é uma empresa que eu tenho de clínica lá na região do Barreiro, que é o 31 993 80 38 18. Lá a gente tem uma equipe de psicólogos, de psiquiatras, e outros profissionais que estão lá conosco. A gente vai colocar isso também, né, Aline? Vamos colocar nas redes sociais do Observatório. Aline, até semana que vem? Até semana que vem. Muito obrigada, viu, aí pela audiência. E domingo que vem a gente está de volta. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia, tchau.